Fala aí, galera. É o seguinte, diante de tanta merda que temos visto no YouTube e nas redes sociais, eu decidi fazer alguns vídeos aqui para debater sobre diversos assuntos, tá? Bem, meu objetivo não é aparecer nem ficar famoso, tanto que uso um personagem assim como vários youtubers, né? Pois o objetivo principal aqui é apenas debater ideias, tá? Bem, o primeiro vídeo que eu decidi fazer sobre os argumentos do Clarion quanto ao consentimento do estupro. Bem, ele veio com uma das suas analogias completamente sem noção, né? Comparando uma pessoa que bebe e vai dirigir, dizendo que, como ele estava alterado, logo pode ser isentado da culpa em caso de ter cometido um acidente por embriaguez. E que no caso de uma mulher que bebe, além da conta, os caras que tenham abusado de seu estado alterado estariam isentos, pois, mesmo bêbada, ela poderia ter consentido sexo com os mesmos, pois ela quis beber e se embriagar, logo a culpa é dela. Bem, vamos às diferenças entre os casos, né? No primeiro caso, o cara bebeu e decidiu dirigir. Bem, no primeiro caso, antes mesmo de beber, o cara já sabe que beber e depois dirigir oferece grande risco para ele e principalmente para os outros. Mesmo assim, decide correr o risco que muito provavelmente afetará mais os outros que a si mesmo. Dirigir um carro exige atenção, reflexo, autocontrole, e a bebida retira basicamente todas essas características do condutor, né? Um carro em movimento é uma arma que pode matar ele, o condutor, e diversas outras pessoas inocentes. Por isso é proibido. Isso é meio óbvio, né? A culpa é do condutor. Mas na sua lógica, claro, se um pedestre for atropelado por este condutor, a culpa deve ser dele, pois ele se colocou na frente de um veículo conduzido por um bêbado. E o motorista deve ser isentado da culpa. Isso seguindo a sua lógica, claro. No segundo caso, a mina bebeu e foi pra festa pegar geral, como a galera tá falando por aí, né? Bem, no segundo caso, o caso de uma garota ir pra festa beber e ficar bastante alterada não significa que ela corre o risco de ser estuprada. Os garotos e ou homens da festa podem muito bem ter o bom senso de não a estuprar, por saber do seu estado alterado. Isso é lógico. Ainda mais sabendo que muitas das vezes as garotas começam a beber por conta própria, lógico, mas ao ficarem um pouco embriagadas ou um pouco alteradas, sempre são estimuladas, ou na grande maioria das vezes, são estimuladas a beber mais pela galera. Quem nunca viu isso, galera? Quem nunca foi numa festa e viu isso acontecer? Eu vi inúmeras vezes na festa de faculdade, festa com a galera, enfim, em vários locais. E é exatamente aí que está a premeditação. Os homens que sabem que o consentimento fica mais frouxo quando a garota está embriagada ou alterada, todo mundo sabe disso, porra. Isso é lógico. Isso não tem outro nome a não premeditação ou facilitação para o ato posterior. Se você acha normal estimular uma garota até que ela fique fora do seu estado normal para obter sexo ou vantagem, você é um potencial autor de um ato semelhante. É isso que eu estou interpretando nas tuas ideias, no teu raciocínio, cara. Eu, por exemplo, na mesma situação, não cometeria tal ato e ainda estimularia os outros a não cometerem, pois a garota estava sensível a qualquer estímulo e com a guarda mais frouxa para qualquer tipo de agressão. Partindo desse seu raciocínio, podemos lutar por uma lei que proíba bebidas para as mulheres. Por quê? Afinal, quando elas bebem, elas estão estimulando o risco de serem estupradas. Portanto, é melhor prevenir, né? Ou seja, melhor proibir que elas bebam. Essa está sendo a sua lógica. Você não se tocou disso. Entendeu? Bem, isso não me surpreende, uma vez que as suas analogias se baseiam completamente em senso comum, como aquela comparação esdrúxula que você fez de salão de beleza em empresa de telecomunicação. Como se abrir uma tela fosse a coisa mais trivial e comum. Cara, isso não existe, velho. Não vai ter uma tela em cada esquina, como a gente tem um salão em cada esquina. Porra, velho. Analisa as coisas sobre uma questão macro e não uma questão micro. Entendeu? Falando diretamente sobre o caso da garota com os 33 caras lá.
E nenhum deles teve a capacidade de raciocinar e questionar se aquilo estava sendo bom para a garota. Mesmo que ela tivesse aceito fazer com mais de um homem, será que depois que ela estava praticamente desacordada, não chegaram outros e se aproveitaram da situação? E ela nem sabia quem são e quem eram os que estavam ali antes dela perder a consciência, ficar desacordada? Pensa sobre isso, cara. Começa a ter uma noção da realidade. Bem, eu vou finalizar por aqui, esse é o primeiro vídeo, né? Eu vou deixar aqui algumas palavras que o Leandro Carnal postou há pouco tempo lá na página dele. Meninos são estimulados a resolver problemas pela violência e meninas pela delicadeza e submissão. Homem não chora, não apanhe calado, não seja viado, jogue com força. Frases que meninos escutam de mães e pais, professores e colegas. Resolver pela força inspira respeito e o modelo macho alfa, que pode ser criticado por alguns, mas é admirado. Essa é a nossa sociedade. Que alguns pais achem um menino violento um mal menor que o risco de ser um possível filho gay. Mostra o grau de doença ao qual estão submetidos, uma peste moral, como dizia Reich. Depois ele colocou mais uma coisa aqui. Uma determinada tradição religiosa e social que coloca na vítima a culpa. É um pensamento perverso que tenta demonstrar que a saia curta ou a bebida foram as responsáveis pelo ato. Não há como comentar esta imbecilidade. Saias não estupram, biquínis não estupram, homens estupram. Pense sobre isso. Eu vou deixar aqui alguns prints que a gente conseguiu tirar antes que a postagem do Claro fosse apagada. E vocês mesmos podem tirar suas conclusões. Bem, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.